Olá, eu me chamo Amanda, eu fiz minha observação na Escola São Marcos e eu vou falar um pouco sobre. Vou falar primeiro sobre o roteiro de observação do nosso grupo. O que a gente achou mais relevante, né, que a gente procurou observar, a infraestrutura da escola se atende às necessidades dos estudantes, dos professores, organização curricular, formação continuada, formação integral dos estudantes, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, uso de tecnologias na escola, inteligência socioemocional. O que mais me chamou a atenção nas observações foi a questão da acessibilidade das crianças de inclusão. Lá não tem professor de AE, que eu acho que é o principal que deveria ter, né, para incluir a criança numa escola. Não tem professores, não tem monitores o suficiente, os professores não têm formação, assim, que seja específica para essas crianças. E mais uma coisa que eu observei muito foi o acolhimento dos professores com as crianças, e esse acolhimento é muito importante para incluir, né? Então, os professores lá, eles não têm uma formação específica para essas crianças, mas eles sabem acolher, né? Sabem dar todo o apoio possível. Eu sou monitora lá, né? Nós, monitores, também, a gente tenta fazer o possível, né? Para que eles aprendam, para que eles se sentem bem. E a gente, os professores lá, a gente é bem unidos diante disso, né? E tem um pouco das fotos, né, que eu tirei, que foi do saguão lá da escola, onde as crianças comem, né? Os banheiros, a sala da multimídia. E o principal desafio observado por mim foi a acessibilidade e inclusão, né? A ausência de recursos adequados e de professores especializados para atender crianças com inclusão, quantidade insuficiente de monitores, sobrecarregando os poucos disponíveis e os próprios professores. Falta de formação em conhecimento em inclusão para professores e monitores, dificultando a adaptação adequada dos alunos. E eu observei também muito a postura dos professores. Professores focam nas competências dos alunos, respeitando diferentes ritmos de aprendizagem e promovendo um ambiente acolhedor essencial para a inclusão. E a segurança na escola. A ausência dos profissionais dedicados à segurança, com dependência da guarda municipal, que aparece apenas com urgência. Problemas com as câmeras de segurança, algumas das quais não funcionam, e comprometendo a proteção dos alunos. E eu vou falar um pouco da proposta, do desafio, né? Ampliação do atendimento educacional especializado, né? Contratar mais profissionais especializados no AE e oferecer capacitação contínua para professores e monitores. Isso ajudaria a garantir que todos os alunos com necessidades específicas tenham o apoio necessário sem sobrecarregar a equipe atual. Formação contínua para professores e monitores. Oferecer capacitação sobre inclusão e diversidade para todos os profissionais da escola, abordando temas como adaptação curriculares, estratégias inclusivas e uso de tecnologias assistivas. Criar espaços de troca de experiências, onde professores possam compartilhar desafios e soluções inclusivas aplicadas em suas aulas. E o fortalecimento da parceria escola e família, que é uma coisa que tem muito pouco lá na escola, né? Investir em ferramentas de comunicação como aplicativos ou reuniões regulares para envolver as famílias no processo educacional, garantindo que estejam informadas e apoiem
a aprendizagem inclusiva de seus filhos, promover palestras e para as famílias, abordando a importância da inclusão e formas de apoiar os alunos em casa. É uma parte bem importante, porque lá na minha escola os pais não têm muito convívio com a gente, a gente não conversa, não tem muito contato com os pais. Mas é uma coisa que é bem importante, porque até para os pais saberem como é que realmente a criança é, né? Como é que funciona dentro da escola, dentro de uma sala de aula. E é isso. A minha parte foi essa. Olá, eu sou a acadêmica Jéssica e eu vou falar. Minha socialização aconteceu na escola Corre Cutia 2, aqui de Taguatinga, Brasília, né? Em Brasília, no Distrito Federal. E é uma escola que atende alunos do 1º até o 5º ano. E inicialmente eu vou falar dos pontos positivos da escola e mais para frente eu vou falar dos pontos negativos. Então, o que foi observado foi a questão da tecnologia, conforme nosso roteiro de observação, alguns pontos que eu vou estar relatando. Foi a questão de tecnologia, a gente tem portão eletrônico, aí tem o segurança que consegue atender, né, a demanda de entrada, saída de pessoas a entrada e a saída, né, dos alunos, dos professores, dos prestadores de serviço, enfim. Tem a questão dessa segurança, também possui câmeras de segurança, certo? E a infraestrutura, da escola, ela é adequada, ela consegue atender bem tanto os professores quanto os alunos. A sala de aula, elas são equipadas conforme a idade e o tamanho dos alunos, então as carteiras são confortáveis, têm um tamanho adequado para que eles consigam ter, assim, o suporte necessário para eles nessa fase que eles estão. Quanto à acessibilidade e inclusão, a escola promove, sim, um ambiente acolhedor para os alunos com deficiência e com transtornos de aprendizagem. Tem banheiros adaptados e a escola também demonstra um compromisso significativo com a inclusão, respeitando o ritmo individual dos alunos e utilizando estratégias pedagógicas inclusivas que favorecem o desenvolvimento de todos os alunos. Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar para vocês, tem uma sala de aula no qual a professora, ela é especialista e é destinada justamente para atender esses alunos, né, com alguma deficiência e com transtornos de aprendizagem. Então, achei muito interessante em relação a isso. A escola também promove na sua grade curricular, na sua organização curricular, cursos de balé, xadrez, artes, futsal, além das disciplinas tradicionais. Então, eu achei isso muito interessante. Todos os alunos têm acesso a todas essas atividades. E os professores, eles procuram, de todas as formas, realmente incluir todos os alunos, respeitando sempre o ritmo deles, estar atento, né, às necessidades de todos os alunos. Isso foi uma das coisas que eu consegui observar. Há uma formação continuada a cada 15 dias. Os professores, eles se reúnem e planejam sempre as próximas semanas e também para atender as necessidades dos alunos e verificar se precisa ter algum contato com os pais e tudo mais. E falando em contatos com os pais e voltando para a questão da tecnologia, a escola tem computadores, né, que as secretarias usam, né, porque hoje em dia isso já não é mais nem luxo, é uma questão de ter mesmo, todo local, né, tem computador. Na parte da coordenação também tem a questão de computador. E os professores, os monitores têm acesso a um tablet. Esse tablet, ele tem um aplicativo que foi desenvolvido para que os pais e os professores consigam se comunicar. Então, os professores conseguem passar para os pais como está a alimentação dos filhos, tarefa de casa, trabalhos que precisam ser feitos ao longo do final de semana, e se precisar comunicar
alguma outra coisa mais simples é comunicada por esse tablet. Se for uma coisa mais complexa, é ligado para os pais ou mandado algum outro tipo de contato que realmente necessite para entrar em contato com os pais. E às vezes os pais acabam indo para a escola também e eles acabam tendo um suporte maior. Deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Achei interessante também na observação a relação interpessoal entre os alunos e os professores. Eu observei que tem como é que fala, uma relação bem legal, né? Basicamente muito próximo à educação a respeitosa, né? Há muita comunicação entre os alunos e os professores. A grande maioria consegue respeitar os professores no exato momento que é para ser, né? E, a convivência entre professores e alunos é bem adequada. Os pontos negativos que eu observei, um deles é a questão do calor, né? A Brasília é uma cidade bem quente e eles não estão muito acostumados com ter essa questão do ar-condicionado nos ambientes. Então, na escola, é algo que realmente observei nos dias de calor extremo, os alunos sentem muito, né? Então, eles ficam mais lentos, eles já ficam mais, assim, como fala-se a palavra, com menos desejo de estar ali em sala de aula e fazendo a tarefa, porque justamente tá quente, então eles não têm esse estímulo né, justamente por causa da temperatura. E o ventilador nem sempre vence, né, essa questão climática. Sem contar que o ventilador, ele acaba sendo um pouco barulhento, então a gente tem que aumentar a voz para poder comunicar com eles também. Então, tem toda essa questão climática que atrapalha um pouco, principalmente os alunos com transtornos de aprendizagem, né, que eles acabam se dispersando um pouco mais. Outra questão é que algumas salas de aula são muito próximas à quadra de esportes e à quadra de recreio. Então, a gente consegue observar que quando cada horário, né, um determinado grupo sai para o recreio. Então, dependendo do dia, os alunos acabam dispersando, porque eles escutam os outros indo para o recreio, escutam os outros indo para a educação física. E dependendo do dia, dependendo da disciplina que eles estão tendo naquele momento, acaba dispersando um pouco mais, principalmente os alunos com transtorno de neuroaprendizagem, que precisam de uma atenção mais redobrada, que precisam de um foco maior. Isso acaba tirando um pouco do foco deles, né? Um pouco da atenção. Então, o barulho acaba atrapalhando, sim, nessa questão. Mas a escola atende bem por outros quesitos, né? Adaptando bem todas essas questões. Então, realmente, assim, tem esses pontos negativos e que precisam ser vistos, né? E um dos pontos que a gente colocou aqui de proposta de solução, no caso da minha parte da escola, né? Proposta de solução à minimização dos desafios. Investimento na infraestrutura e climatização. Então, principalmente nessa sala, né, que eu fiquei observando, as outras salas até elas são mais arejadas, né? A localização das janelas consegue trazer deixar o fluxo de ar maior, então menos quente, e também pela questão de barulho é menor. Então, nessa sala de aula seria adequado o uso de ar-condicionado, que eu sei que deixa as coisas um pouco mais caras, mas o uso de ar-condicionado, principalmente nos dias mais quentes, né, para aumentar o conforto e concentração dos alunos, e o melhor isolamento acústico, especialmente nas áreas próximas à quadra de esportes, para reduzir o impacto do barulho e facilitar o foco dos alunos. Então, uma das coisas que realmente a escola precisaria investir, a gente sabe que não é fácil, mas é isso. Olá, meu nome é Tamires e eu fiz a minha observação na Escola Estadual Governador Walter Jobim. E o que mais me chamou atenção durante essa observação foi a dificuldade que os professores têm em manter a atenção dos alunos por causa do uso excessivo do celular. Então, muitas vezes, durante a aula, mesmo com algumas ferramentas didáticas modernas, eles acabavam preferindo ficar no celular do que prestar atenção. Mesmo assim, eu achei muito interessante a forma como a professora observada contornou a situação, tanto misturando os assuntos do interesse dos alunos com a matéria, como trazendo vídeos do YouTube sobre a matéria para chamar mais atenção. Isso foi realmente muito interessante. A professora também destacou bastante que essa dificuldade de atenção não vem só das questões tecnológicas, como também de vulnerabilidade. Essa escola, ela fica em um ponto
bastante complicado, né, aqui da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ela fica numa parte mais pobre do bairro Aparecida. Então, a escola atende muitas crianças que muitas vezes não têm o que comer em casa, ou vem de um contexto onde tem uso de drogas ali perto. Enfim, várias coisas num contexto muito complicado que acabam impactando diretamente a atenção da criança e a capacidade de aprendizado dela mesmo, né? Quanto à estrutura da escola, ela atende muito bem aos alunos, tem ar-condicionado nas salas, as cadeiras e as mesas são de tamanho adequado, existe o laboratório de informática com computadores, também tem Wi-Fi na escola, tem um laboratório de biologia com vários animais em formol, com jalecos, tudo para manter a segurança. Essa escola foi recentemente reformada, então ela atende muito bem os requisitos dos alunos. Já haviam rampas antes, foram adicionadas mais, incluindo na entrada, que era um dos pontos de mais difícil acesso, e nos corredores que ainda não tinham rampas também. Tem a horta da escola, que serve para atender a comunidade, já que essa escola atende crianças não só incluindo em questão de deficiência, como também incluindo famílias muito vulneráveis. A escola ela tem uma ótima estrutura e uma ótima grade curricular em si, e bastante campanhas para promover a inclusão. Tem o time de futebol como parte extracurricular, também há palestras, tanto para a parte do fundamental quanto durante toda a formação dos alunos sobre questão de bullying, respeito de identidade de gênero, de etnia e de deficiências também. Os pontos negativos que puderam ser observados foram a questão da falta de um preparo específico para atender as crianças vulneráveis. Os professores, eles têm o entendimento de que aquilo acontece, tem a horta e alguns projetos, mas ainda assim nota-se uma grande dificuldade em fazer essas crianças vulneráveis frequentarem a escola. Um grande problema é as faltas, e não pode mais rodar por falta, rodar por nota. Então, eles acabam fazendo recuperações e recuperações, e muitos alunos que foram 1 ou 2 vezes na escola acabam passando de ano e até se formando depois, lá pra frente, depois do ensino fundamental, depois do ensino médio. E isso é muito preocupante. É uma das coisas mais graves que eu tenho presenciado dentro das escolas. Mesmo com as escolas agora tendo vários programas de incentivo à frequência escolar, e mesmo a escola oferecendo almoço, lanches e tudo mais, ainda assim percebe-se uma grande falta na escola, tanto por problemas pessoais dentro das famílias, dentro das casas, ou por negligência familiar mesmo. E a solução que eu consigo pensar para isso é que a assistência social, os CRAS, estejam mais em conjunto com as escolas, estejam mais ativos nessas comunidades. Outra coisa é que as políticas públicas voltadas à primeira infância sejam expandidas, como, por exemplo, o Criança Feliz, que é a nível federal, né? E o Primeira Infância Melhor, que é a nível estadual, aqui do Rio Grande do Sul, que trabalham com essas faixas etárias iniciais, desde o nascimento até os 3 anos de idade, né? Que é ali um pouco antes das crianças entrarem no ensino infantil. Com essas medidas da assistência social, trabalhando junto com as políticas públicas e juntamente às escolas, será muito mais fácil trazer crianças em contextos vulneráveis e de extrema pobreza de volta para dentro da sala de aula. Além disso, com esses auxílios e acompanhamento psicológico, essas crianças podem ter mais suporte e melhorar a sua capacidade de aprendizado, tendo a alimentação dentro da escola, o atendimento psicológico dentro dos CAPs e o acompanhamento da assistência social dentro das casas para garantir que essas crianças frequentem a escola. Em questão de segurança, a escola é muito bem equipada com câmeras tanto nos corredores quanto nas salas de aula e no pátio, além de ter a porta da secretaria com senha, né, onde só entram os professores ou pessoas expressamente autorizadas pela equipe interna da escola. No portão dos alunos, ele só abre e fecha na hora de entrada e saída das aulas mesmo em si, e sempre tem um funcionário da escola de olho para ver quem entra e sai o tempo inteiro. Da minha parte, basicamente é isso. No trabalho, nós escolhemos uma frase de Siri Han, que ele fala: o objetivo da educação é a autodescoberta e realização da atividade dentro de cada um. Essa frase, eu acho que ele reflete bem a essência da verdadeira educação, que vai além de simplesmente transmitir conhecimento. Ela representa uma visão de esperança e de transformação, lembrando-nos que o propósito final da educação é promover o autodesenvolvimento, ajudando o ser humano a evoluir internamente, né? Não só
na questão socioemocional, né, na questão, todas as questões que são pertinentes, né, mas também a evoluir como ser humano. Em nossas observações, nós destacamos tanto os pontos fortes das escolas, quanto reforçamos aquilo que realmente precisava mudar para proporcionar uma educação de qualidade e ajudar cada indivíduo a alcançar seu potencial, não apenas como estudante, mas como ser humano. E é isso.